Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vocês que estão me acompanhando, sou o Padre Marcos dos Santos e hoje eu queria falar com vocês sobre o perdão, sobre a importância do perdão, principalmente como caminho de cura interior para a nossa vida. O que significa perdoar? Perdoar não significa esquecer, né? Perdoar não significa apagar da memória, até porque todos nós temos memória, mas perdoar significa quando eu lembrar aquele fato que aconteceu, daquele mal, daquela ofensa, daquele insulto que a pessoa fez a mim, eu vou recordar e eu não vou sentir no meu coração aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor que é evocada pela minha memória. Queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, quem de nós nunca foi insultado, nunca foi injuriado, nunca fomos injustiçados? Quem de nós não tem alguma coisa, não tem alguém a perdoar? Quem de nós também não necessitamos de perdão, de pedirmos primeiramente perdão a Deus dos nossos pecados, de nos perdoarmos também? Então, quando nós vamos vendo na vida de Jesus, nós vamos vendo a importância que Jesus deu para o perdão que ele nos alcançou na cruz, mas o perdão que nós devemos também dar. Quando nós guardamos mágoa, ressentimento, sentimentos negativos dentro do nosso coração, quando nós não liberamos perdão para a outra pessoa, a nossa vida fica emperrada, a nossa vida não vai para frente, as nossas orações, elas não são atendidas, não passam do teto. E os nossos pecados também não são perdoados. Padre, como você vai dizer que os nossos pecados não são perdoados se nós não perdoarmos? Bem, queridos irmãos, quando nós vamos vendo no Evangelho de Jesus, e eu convido você a pegar na sua Bíblia depois, conferir lá, no Evangelho segundo São Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 21 a 35, São Pedro vai perguntar para Jesus quantas vezes devo perdoar o meu irmão. E Pedro continua a pergunta, conclui dizendo, 7 vezes 7, Senhor? Porque 7 era um número simbólico, de perfeição, evocava para os judeus a perfeição. E Jesus vem dizer para ele, não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Claro que Jesus está colocando uma hipérbole aqui, não é meramente 490, 70 vezes 7, mas significa, você deve sempre, continuamente perdoar, Pedro. E Nosso Senhor, ele conta uma parábola, conta uma historinha com fundo moral. Vem dizer que o reino dos céus é parecido com um rei, sim, um rei que chama a dar contas para os seus servos. Estes servos são justamente cada um de nós, sou eu e sou você que está me escutando. E um servo, segundo Jesus conta na parábola, ele devia 10 mil talentos de ouro. Isso equivalia a dizer a uma fortuna de 350 toneladas de ouro, 350 mil quilos de ouro. E evidentemente que esse homem não tinha como pagar. Se lançou aos pés do rei, pediu perdão, pediu clemência, pediu misericórdia, e o rei se compadeceu. E aí nos diz então a história, Jesus contando que este servo vai caminhando e ele encontra um outro co-servo como ele, um outro servo, que era servo como ele, que devia apenas 100 denários. Vamos dizer aqui, uns 400, 300 reais, para vocês poderem ter um senso de comparação, né? Um devendo 350 mil quilos de ouro e outro devendo, 300, 500 reais. E ele agarrou a garganta do outro e disse, me paga porque eu quero que você pague o que me deve. E nos diz que lançou ele na prisão e ele ficou preso. E os outros servos foram levar para o rei. Naquela época, se prendia, evidentemente, por dívida. E era uma situação em que a pessoa podia ser presa, não podia trabalhar para pagar. E depois, nessa dívida insondável, acabavam vendendo mulheres e filhos e a pessoa acabava sendo escravizada. Os servos vendo essa injustiça. O rei perdoou uma dívida irremissível de 350 toneladas de ouro e outro devia, vamos dizer, a 300 reais. E esse rei chamou e perguntou para o servo, se eu te perdoei tamanha dívida, por que você não perdoou o seu servo? Você é mau, por isso você vai ser lançado na prisão. E Jesus continua dizendo que assim vai ser o nosso Pai do céu com relação a cada um de nós, se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Os nossos pecados sempre são dívidas, queridos irmãos, e o principal ofendido é Deus.
E quando nós nos arrependemos de coração, mal nos arrependemos e já o Senhor vem pressuroso para poder nos perdoar. Então, o parâmetro que nós devemos ter, Jesus vem dizer, é justamente o Pai do céu, que é bom e misericordioso, que faz chover sobre bons e maus, faz o sol nascer sobre justos e injustos, como ele mesmo nos ensina no Evangelho. Depois Jesus vai ensinar para cada um de nós o Pai Nosso. E a tradução original do Pai Nosso é assim: perdoai as nossas dívidas, como nós também perdoamos aos nossos devedores. Depois houve essa tradução para nós de língua portuguesa: perdoai as nossas ofensas, como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, quando nós rezamos o Pai Nosso, essa oração mais perfeita que existe, porque é uma oração programática que o próprio Jesus Cristo, Deus feito homem, ensinou a cada um de nós. Jesus nos convida a nos dirigirmos ao Pai, a Deus, dizendo: perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Então fica patente que se eu perdoo, Deus me perdoará. Se eu não perdoo, Deus não me perdoará. Ele atrela o perdão que damos ao perdão que recebemos. E o exemplo mais claro é Jesus pregado na cruz. Então, Jesus pregado na cruz, o padre vai ter a liberdade de citar aqui a tradução do grego original. Então, Jesus vai dizer assim, quando Jesus está sendo pregado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lá do grego, Rodés Jesus elegem paterafés autois ogar ou dasim ti poiosim. Rode Jesus elegem, Jesus disse, paterafés. Esse verbo, afés, lá do koiné, afés, afém, significa perdoar. Mas o sentido original desse perdão significa deixar ir. Jesus disse, Pai, perdoai-lhes. E esse sentido original aqui que o padre colocou do grego significa que Jesus não falou apenas uma vez, mas que Jesus falou várias vezes: Pai, perdoai-lhes. Pai, perdoai-lhes. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, então, ele não só ensina o perdão como doutrina, como um ensinamento, mas ele mesmo vem morrer perdoando aqueles que ofenderam. Mais ainda do que perdoando, vem morrer desculpando. E não só ele, mas também a Virgem Santíssima. E nós temos, queridos irmãos, tantos exemplos, como por exemplo na Bíblia, em Gênesis, a história de José do Egito, que foi vendido, que era filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e depois Deus, da condição de escravo, o colocou como segundo no posto, abaixo de Faraó, como vizir de todo o Egito. E aí, quando seus irmãos vêm até ele, porque precisaram, aqui entre as vicissitudes da vida, José não só ajudou seus irmãos, como os beijou, os abraçou, mas ainda os perdoou. Nós temos o exemplo do próprio Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, que está em Atos dos Apóstolos, e quando Santo Estevão morre lapidado, apedrejado, Santo Estevão, olhando para o céu, diz que vê Jesus em glória, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e diz: Senhor Jesus, recebei meu Espírito, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós vamos ver isso na vida dos santos. O padre aqui cita o exemplo de Santa Isabel de Portugal, essa rainha portuguesa que foi traída pelo seu esposo, o rei de Portugal na época, inúmeras vezes, e não só perdoou seu marido, e você que é esposa, imagina a dor dessa traição, como depois que esse homem morreu, ela fez questão de se preocupar em mandar rezar missas pela sua alma. Ela fez questão, por exemplo, até mesmo de acolher, aqui está o perdão heróico dessa santa, os filhos que se encontravam desamparados, fruto da traição, esses filhos justamente que ele acabou tendo bastardos fora do seu casamento. Grande Santa Isabel de Portugal, exemplo de perdão. Outro grande exemplo que nós temos, São Maximiliano Kolbe, esse padre capuchinho polonês em Auschwitz, quando está para ser assassinado no campo de concentração. Os algozes, quando foram aplicar ácido arsênico em seu braço esquerdo, ele com o braço direito dava a absolvição para aqueles que o estavam matando. Outro exemplo de santidade, por exemplo, Santa Ráfica, essa santa libanesa, que um cirurgião, ao tirar-lhe um olho, acabou errando. E no meio dessa cirurgia mal feita, ela acabou perdendo um olho. E essa mulher, imagina que perdeu um heróico, perdeu um olho, perdeu uma vista,
acabou perdoando também esse médico. Outro santo, vamos por aí, dos santos, o próprio São Thomas More, que era primeiro-ministro do século XVI na Inglaterra, do rei Henrique VIII, quando ele foi para o cadafalso ser executado, teve sua cabeça decepada por testemunho à fé, ele chegou até o carrasco, o abraçou, o beijou, deu para o carrasco dinheiro e disse: eu não só te perdoo no nome de Jesus, como também eu te abençoo, porque pelas suas mãos eu vou para o céu. Morrendo, perdoou. E podemos dizer de uma forma mais recente, o João Paulo II, que quando foi alvejado, em 13 de maio de 1981, na Praça São Pedro, quase morreu, foi alvejado, tomou tiros do turco Ali Agca nesse atentado, e depois que ele se restabeleceu, mesmo com cicatrizes, a vida de João Paulo II não foi mais a mesma. Depois desse atentado, ele fez questão de ir na prisão e perdoar aquele que o havia alvejado. Então a pergunta que a gente deve fazer agora, nesses minutos, é: o que eu devo fazer para perdoar? Primeiro, perdão é um ato da vontade. Você tem que decidir se perdoar. Segundo, perdão não é sentimento. Terceiro, você deve perdoar com a boca. Padre, o coração. A ferida do coração demora para ser cicatrizada. À medida que eu vou perdoando com a boca, a ordem que eu dou para o meu cérebro vai descendo para o meu coração. Outra ajuda, sempre mais, a oração, pedindo a Jesus a graça de você perdoar, pedindo a Jesus a graça de Jesus trocar o seu coração pelo coração dele, de você perdoar com o coração de Jesus, com o coração da Virgem Maria, de você fazer uma boa via sacra e você meditar nas dores de Jesus, meditar na crucificação de Jesus. E Padre, quando eu vou saber que eu já estou perdoando? Você vai saber que você está perdoando quando você lembrar do que a pessoa te fez e você não sentir ódio, ressentimento. E principalmente quando você poder rezar pelo bem dessa pessoa. São Tomás de Aquino dizia que amar, principalmente, é fazer e desejar o bem para a pessoa. Eu vou ensinar aqui rapidinho este terço, que nós chamamos o terço do perdão, que quem criou foi a minha madrinha Maria Gabriela, que é muito simplesinho, que pode ajudar você nesse caminho de perdoar. E detalhe, quem perdoa é feliz. Detalhe, se você também ofendeu alguém, vai lá pedir perdão. Seja humilde. Padre, mas a pessoa não me perdoou. Pelo menos você pediu perdão, você exercitou a humildade. E se essa pessoa vem a nos perdoar, ela vai exercitar a caridade. Precisamos pedir perdão, precisamos perdoar. E precisamos também se perdoar por alguma burrada que fizemos lá no passado e que nós não temos mais poder de mudar o nosso passado. Entregamos na mão do Senhor o nosso futuro. Então, é bem simples o texto do perdão. Você vai rezar aqui o credo, 3 Ave Marias e um Pai Nosso. Perdão, um credo, um Pai Nosso, 3 Ave Marias como um texto normal. E aqui, onde a conta do Pai Nosso e as contas da Ave Maria, você vai rezar na conta do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Você vai parar. E aí você vai trazer à memória todas as pessoas que você tem que perdoar e que o Espírito Santo te mostra. E depois você continua. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E aqui nas contas menores da Ave Maria, você vai repetir: eu perdoo e amo, amo e perdoo. Eu perdoo e amo, amo e perdoo. Eu perdoo e amo, amo e perdoo. Eu perdoo e amo e perdoo. Se é uma pessoa que te fez muito mal, então você vai focalizar o nome dessa pessoa. Jesus, eu amo e perdoo fulano. Perdoo e amo fulano. Eu amo e perdoo fulano. Perdoo e amo fulano. Você vai focalizar no seu coração e somente essa pessoa. Tenha certeza, decida-se pelo perdão, que você vai ter a felicidade já nesse mundo. Pedimos perdão a Deus dos nossos pecados. A graça de termos a humildade de pedirmos perdão quando nós damos mancada, ofendemos, criamos ferida no outro. De perdoar-nos, não temos poder de mudar o nosso passado. Nosso passado está na mão do Senhor. E de perdoarmos todos em nome de Jesus que nos ofenderam. Você vai ser feliz. Você vai estar livre. Você vai ser abençoado. Sua vida vai mudar. Você vai para o céu quando morrer, depois que você falecer. Você vai para o céu, vai ter o perdão dos seus pecados. E tenha certeza que a sua oração
vai ser atendida. Que Deus te abençoe pela intercessão da Virgem do Perdão. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.